Olá IPCA, hoje é terça-feira, dia 30 de abril de 2013. Nós estamos juntos há 373 dias lendo a Bíblia e hoje leremos o capítulo 26 do livro de Levítico. Nós devemos lembrar a você, antes de iniciar o comentário deste capítulo, que em todo o contexto, desde o capítulo 19 do livro do Êxodo, nós estamos vendo Deus entrando em aliança com o seu povo, Deus se preparando para vir morar no meio do seu povo com o tabernáculo, e Deus então ratificando um pacto no qual ele vai ser o Deus daquele povo, e aquele povo será o seu povo particular. Essas são as questões que estão em perspectiva aqui no capítulo 26. Estamos nos aproximando do final do livro de Levítico, e então teremos agora as estipulações de recompensa para a obediência à aliança, mas também de disciplina, de castigo para a desobediência. É o que se esperava de uma aliança, de um contrato formal, conforme os padrões daquela época. Há muitos documentos que foram encontrados pela arqueologia de tratados internacionais desta mesma época em que o livro de Levítico foi escrito, onde duas nações compactuando, sendo uma delas mais poderosa e, portanto, soberana sobre a menor delas, compactuando sobre a fidelidade que o menor deveria ao maior e estipulando a recompensa que o maior daria ao menor por sua fidelidade, mas também o castigo que o maior infligiria ao menor caso houvesse infidelidade. Essa era uma linguagem de direito, uma linguagem jurídica conhecida pelas pessoas daquela época, em que a obediência aos preceitos da aliança era recompensada, enquanto a desobediência era disciplinada. Nós vamos falar muito mais sobre isso quando tratarmos do livro de Deuteronômio. O capítulo 28 de Deuteronômio vai repetir diversas destas prescrições e lá alguns detalhes dos paralelos entre os contratos internacionais daquela época e a maneira como está redigido o livro de Deuteronômio vão ficar ainda mais evidentes. Por ora, basta que nós digamos, Deus está fechando neste capítulo 26 as determinações para o culto de Israel no tabernáculo. A ideia de que ele será o único Deus, de que o povo deve celebrar o tempo e a vida, levando Deus em consideração. E isso tudo, então, vai amarrar o livro de Levítico que caminha para o seu fim. Por isso é que o capítulo começa com combate a dois pecados específicos retirados do Decálogo. O primeiro é a idolatria. Não pode haver ídolos, imagem de escultura, coluna e nem pedra com figuras entre o povo de Israel. São 4 demonstrações de quebra do mandamento da idolatria. Além disso, o verso 2 fala dos sábados e do respeito ao santuário. Com isso, Deus está amarrando as pontas, lembrando esses 2 mandamentos específicos para dizer: eu sou o único Deus de vocês, vocês devem fidelidade a mim, culto a mim na perspectiva correta, e então aqui vão as estipulações de recompensa para a obediência, versos 3 a 13, e de disciplina para a desobediência, versos 14 a 45. E em todos esses versos nós vamos ver repetida a ideia da aliança. Verso 9 fala que Deus vai abençoar o povo que obedecer e confirmar a sua aliança. Verso 12 fala do aspecto central da aliança, conforme foi dito lá em Êxodo 19. Serei o vosso Deus, vós sereis o meu povo. O verso 15 já fala do castigo da desobediência se o povo violar a aliança. O verso 25 fala que Deus traria sobre o povo a espada vingadora da sua aliança. O verso 42 diz que se depois de disciplinado o povo se arrependesse, Deus se lembraria da sua aliança com Jacó, da sua aliança com Isaac, da sua aliança com Abraão, e que ele não invalidaria a sua aliança com o povo de Israel, verso 44, apesar da sua desobediência, caso houvesse arrependimento. Então, você percebe aqui diversas promessas de bênção, como paz, como prosperidade, como sossego diante dos inimigos, como multiplicação da descendência, fecundidade, e também percebe diversos castigos para o caso de desobediência, como o cativeiro, como o sítio, como os inimigos, como a morte e o exílio. E então, em todas essas questões, Deus está propondo uma oferta de amor,
e estimulando o povo à obediência pela necessidade, pelo desejo da recompensa, mas você também vê Deus, por outro lado, inspirando a obediência pelo temor, falando a respeito dos severos castigos da desobediência. Esta é, portanto, uma sessão solene, uma sessão carregada de material jurídico aqui, que estimula os israelitas a cumprirem todo o conteúdo revelado da lei de Deus até aqui no livro de Levítico. Obediência é recompensada, desobediência é punida. Às vezes alguém nos pergunta, devemos servir a Deus por amor ou por temor? E a resposta bíblica é, pelos dois. Quando você só teme a Deus e só tem medo de ser castigado, você tende a ter uma servidão a Deus legalista e não encontrar prazer em Deus. Quando você tende a somente servir ao Senhor por amor, embora você encontre prazer nisso, você tende a ter uma obediência relaxada, desrespeitosa. As duas coisas precisam estar em perspectiva, e essa é a lição que o capítulo 26 de Levítico nos traz. Por ora, eu sugiro a você que guarde isso, bênçãos da obediência e maldições da desobediência, como um aspecto central do pacto de Deus, da aliança de Deus com o seu povo. Mas se lembre que quando chegarmos a Deuteronômio, isso será detalhadamente configurado como um aspecto central da interação de Deus com os israelitas, e essas questões que estamos vendo aqui vão ser extremamente necessárias para a sua compreensão de todo o restante do Antigo Testamento e até mesmo do Novo Testamento. Agora, porém, a lição imediata que devemos destacar aqui: Deus deve ser amado e temido, servido por amor, por anseio de recompensa, mas também por temor e por receio de disciplina. Essa é a lição que deixamos para você e esperamos que a leitura deste capítulo inspire em você mais desejo de servir a Deus, por amor e por temor. Boa leitura para você e até amanhã, se Deus quiser, quando terminaremos o livro de Levítico em nosso estudo. Bom estudo para você e até lá.